Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar realizando conversão de milímetro para polegada fracionária, né? É importante iniciar esse tema falando que não é toda medida que pode ser convertida para polegada fracionária, né? Inclusive eu já vi cair em teste referente à conversão, né, meio que uma pegadinha onde colocava um valor que não era possível fazer a conversão e que se esperava justamente que a pessoa indicasse que aquele valor não era possível por causa dos fatores de conversão da polegada fracionária. Né? Então é importante salientar isso, porque nem todo valor de milímetro pode ser convertido. A polegada fracionária ela leva como relação a base de resolução de 1 por 128, ou seja, uma polegada pode ser dividida até em 128 partes, levando em consideração esse arranjo possível da polegada fracionária que ajuda na comunicação técnica entre o sistema métrico e o sistema inglês, né, da polegada. Então, nesse caso aí, a gente tem que ficar atento que somente os valores que são oriundos das frações da polegada fracionária podem ser convertidos. Né? Se for um valor aleatório, exemplo, 5 milímetros, quero converter para polegada fracionária. Eu posso até montar o processo, mas ele não vai bater certinho com o valor indicado. Então, nesse caso aí, é importante ficar atento com isso. Fora esse quesito do 1,128, a gente tem que ter bem na mente a questão da equivalência, né? Ou seja, 25,4 milímetros equivale a uma polegada. Né? Então, esses dois fatores aí são importantes, né, de você estar com ele bem guardado aí na memória para poder fazer a conversão. Né? Então, 25,4 milímetros equivale a uma polegada e a relação de resolução, né, ou seja, o menor valor possível de medição é 1 por 128. Né? Para fazer a transformação, a gente precisa justamente montar esse esquema aqui, né, onde a gente vai ter o valor a ser convertido, né, dividido pelo a equivalência da polegada em milímetros, que é 25,4 milímetros. Esse resultado a gente multiplica por 128 e deixa ele na base por 128 para poder fazer a simplificação da fração ou não. Né? Se o valor ele puder ser simplificado, ele deve ser simplificado, senão ele já é o resultado final. Né? Então, nesse caso, aí, dividindo 3,175 por 25,4, vai dar exatamente 0,125. Né? Então, 0,125 é o resultado dessa fração, ou dessa divisão, né? 0,125. Né? Então, nesse caso, aí, o resultado, que é 0,125, né? Que é justamente oriundo dessa divisão aqui, né? Esse resultado aí a gente vai multiplicar ele por 128. Né? Então, 0,125 multiplicado por 128, né, vai dar exatamente 16, né? E aí é esse valor que vai ser a base aí da nossa fração para simplificação ou não. Né? O resultado proporcional já é 16 por 128. Né? Se a gente fosse fazer uma relação de proporção aqui, ele já estaria correto. Né? Ou seja, dividiu a polegada em 128 partes e está utilizando 16 partes, né, das 128 totais. Só que nesse caso aqui dá para simplificar. Né? Então, como dá para simplificar, a gente vai ter justamente 16 por 128, que dá para simplificar por 2, que vai dar 8 por 64. Dá ainda para simplificar por 2, vai dar 4 por 32. Dá para simplificar novamente, vai dar 2 por 16. E a última simplificação possível, 1 oitavo. Né? Então o resultado aí é 1 oitavo de polegada. Né? Então é justamente a relação da conversão no que diz respeito à equivalência. Né? Ou seja, 3,175 milímetros é igual a 1 oitavo de polegada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? No caso, o terceiro vídeo referente à análise do uso de uma certa quantidade de parafusos para fixação, né, de uma comporta, né, uma comporta de região circular. E aí no caso dos últimos dois vídeos a gente verificou a quantidade de parafusos, fez os cálculos referentes à resistência. Né? E no último vídeo, terceiro vídeo, a gente vai fazer a análise da distribuição. Né? Então, com base nos cálculos, a gente chegou à seguinte informação, né? Serão 16 parafusos utilizados,
esses 16 parafusos eles vão ficar distribuídos, né? Levando em consideração que seja um elemento circular, eles vão ficar distribuídos, né? Levando em consideração uma disposição angular na comporta, né? E aí o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber a distância aí entre esses parafusos. Só que um detalhe importante nesse caso seria primeiro indicar a distância da borda, né, da comporta, e no caso como é um elemento circular, essa borda, obviamente, essa distância para o centro dos parafusos vai ser a mesma para todos. Então a gente precisa primeiro definir aqui essa distância, né, vou chamar aqui de x. E aí no caso para definir essa distância, a gente vai pegar a cabeça do parafuso e multiplicar por 1,5, né? Então nesse caso aqui, ó, 13 milímetros, né, o diâmetro da cabeça do parafuso, um parafuso M8, né? Então como é 13 milímetros o diâmetro da cabeça do parafuso, a gente vai ter 13 multiplicado por 1,5, né? Fazendo essa multiplicação a gente vai chegar à distância ali mínima da borda, né? Então nesse caso aqui, 19,5 milímetros. Então essa informação é importante, né? Ela é a primeira informação dimensional. Então 19,5 seria a menor distância em relação à borda. E tendo essa informação, a gente tem o raio, né, de disposição dos parafusos. Como assim? Se aqui a gente tem a indicação da comporta, né, vamos supor, vou fazer aqui de forma maior para a gente poder ver. Então supondo que aqui esse vermelho seja um parafuso, a gente vai ter essa distância, né, aqui em relação à borda de 19,5, né? Lembrando que a distância é referente ao centro. Então, como essa distância é de 19,5 milímetros, é a mesma distância referente aqui da parte de baixo, né? Então, você também vai ter aqui 19,5. E aí, nesse caso, para ter essa informação da disposição do raio, né, ou seja, da disposição circular, o que a gente vai fazer? Já que o raio, o diâmetro da comporta, da tampa da comporta, é de 1,2 metros, né? Ou seja, 1.200 milímetros, né? Seria aqui essa relação do diâmetro. E como você tem 19,5 de um lado, 19,5 do outro, você soma os dois, né? Soma os dois. Nesse caso aí, realizando essa soma vai dar igual a 39 milímetros. E retira desse diâmetro, né? Por quê? Aí a gente vai poder fazer o cálculo referente à distribuição onde os parafusos vão ficar, né? Eles vão ficar nessa região circular, né? Aí no esboço fica uma elipse, né? Mas obviamente não é elipse. Então, como esses parafusos vão ficar nessa disposição, né? A gente vai ter um novo diâmetro, que obviamente não é 1,2 metros, né? Ou 1.200 milímetros. Esse novo diâmetro ele vai ser justamente 1,2 metros menos a soma dessas duas distâncias, que vai dar 39 milímetros, né? Então a gente vai ter, colocar aqui 1.200 menos 39 milímetros, né? Então nesse caso aí vai ser a distribuição, né, dos parafusos, vai dar igual a 1.161 milímetros. Então essa aí é a disposição circular, né? Ou seja, o diâmetro onde os parafusos de fato eles vão ficar alocados, né? Os 16 parafusos vão ficar alocados aí nesse diâmetro. Até aí tranquilo, né? O que é que a gente precisa agora fazer? Converter, né? Converter esse comprimento, né? Ou melhor, esse diâmetro para comprimento, né? Planificar esse elemento circular, né? Planificar esse elemento circular para a gente ter a indicação ali da distância entre os parafusos. E aí tem duas situações, né? Essa distância linear e a relação da disposição angular. Para saber a disposição angular dos parafusos, é bem fácil, né? Que seria no caso aqui esse ângulo, é só pegar 360 e dividir pelo total de parafusos, que nesse caso aí é 16. 360 dividido por 16 vai dar igual a 22,5 graus, né? Então seria a disposição angular dos parafusos, 22,5 graus. E agora a gente precisa saber o comprimento desse segmento, né? O comprimento nesse caso aí planificado desse segmento. Bom, então vamos lá. Aqui no caso, como a gente já sabe que é 1161,
161, para a gente converter ele para planificado, né? Só multiplicar por 3,14, né? Então 1161 multiplicado por 3,14 vai dar igual a 3.645, vou deixar arredondado, 3.645 milímetros. Então isso aí seria esse elemento circular planificado, né? E aí no caso a distância entre esses parafusos é só dividir esse número aqui por 16. Dividir ele aqui por 16 que a gente chega aí nessa distância. 3.645 dividido por 16 vai dar aí 227,81 milímetros. 81 milímetros, né? Seria aí a distância entre esses parafusos, né? E aí no caso, o que é que acontece? Tendo essa indicação de distância, né, dos parafusos, já que aquela distância mínima entre as bordas ficou 19,5 milímetros, aí é onde a gente normalmente faz a compensação para esse número ele não ficar decimal, né, caso tenha a necessidade de alterar. A gente vai diminuindo, né, aquele valor do raio, né, para que a gente consiga de fato chegar a um valor inteiro, né, aí referente a essa distância. Mas em resumo, essa aqui seria a indicação, né, de distância linear, mas a principal, a distância angular, né, a gente já verificou também, que seria no caso 360 dividido por 16, que daria igual a 22,5 graus. Né? Então aí você tem essas informações referentes à distribuição dos parafusos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!